Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online do módulo de administração. Hoje a gente vai falar o capítulo 4. Vamos falar um pouquinho sobre as funções do administrador. Por que esse cargo é tão importante, algumas funções, habilidades que ele tem que desenvolver para poder trabalhar na área administrativa. Tá bom? Então vamos lá. Então primeiro a gente vai falar aqui a definição do conceito de administração e a definição do que é o administrador. A gente já falou ao longo dos capítulos anteriores o como evoluiu a administração, como o conceito da administração é antigo, o quanto ele foi diversificando ao longo das épocas, e agora a gente vai falar o conceito. Então, se alguém perguntar para vocês desse módulo, o que vocês entendem por administração, o conceito a gente vai dar hoje, tá bom? Como ciência, agora já como ciência, sendo estudada, sendo aprofundada, sendo aplicada na teoria. Então, o que é a administração? A administração é a gerência, o controle, direção de empresas públicas ou privadas, tendo como objetivo maior produtividade e lucratividade. Então, a administração é a gerência, o controle e direção de empresas públicas ou privadas, com a finalidade de gerar lucro ou produtividade. Professora, mas eu gerencio e controlo. Eu sou administrador? Se você gerencia e controla com a finalidade de gerar lucro e produtividade, sim, você é o administrador que presta serviço para essa empresa, tá bom? Então, o administrador é o agente da administração. A gente vai falar aqui, ó, que o administrador é o agente da mudança dentro da organização. Então, para gerar lucro e produtividade, precisa de alguém para fazer isso, para gerir essa empresa. E esse alguém é o administrador, que vai avaliar primeiro quais são os objetivos da organização, porque muito se fala em lucro e produtividade, mas a gente tem que entender que cada organização tem objetivos muito claros. Lembra que a gente falou lá no trabalho do plano de negócio, da missão, visão e os valores? A missão, a visão e os valores é o real motivo pelo qual a empresa existe, os objetivos que norteiam essa empresa. Então é através da missão, da visão e dos valores que o administrador que tiver incumbido de fazer a gestão da empresa vai se nortear e vai seguir os objetivos dessa organização, que muitas vezes é a geração de lucro e produtividade, mas através de estratégias que foram definidas através de um planejamento, através da missão, da visão e dos valores que foram traçados por alguém. Seja ele o proprietário da empresa, porque muitas vezes o proprietário da empresa não é o administrador da empresa. Muita gente confunde gerente, direção, presidência com o administrador da empresa. Pode acontecer, sim, do proprietário da empresa ser o administrador dela, ser ele a pessoa que vai fazer a gestão da empresa, mas pode ser que não, pode ser que ele contrate pessoas de sua confiança para trabalhar nos mais diversos setores aonde o administrador pode atuar. Ele vai estar no papel de gerência. A gente vai ver que também é uma das funções do administrador, mas não necessariamente ele vai estar ali no dia a dia fazendo a gestão do negócio. Ele vai estar acompanhando aquilo que os seus gestores estão realizando, tá bom? Então, o administrador é o agente de mudança dentro da organização. Ele promove mudanças na cultura, nos processos, nas atividades, torna as empresas eficazes e competitivas, orienta as ações para o sucesso. Então, o administrador é o agente de administração. É a pessoa que vai fazer toda a gestão do negócio, vai fazer com que tudo que está dentro da organização se movimente em prol de gerar lucro, em prol dos objetivos que foram traçados para essa organização. Tá claro para vocês que geração de lucro é senso comum para a maior parte das empresas? Nenhuma empresa trabalha ou existe se não seja para gerar lucro. Se não fosse por esse motivo, ela seria uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, ela não seria uma empresa. Então, até as ONGs, muito se fala em ONG, em empresas de terceiro setor, até para essas empresas a geração de lucro é importante, porque é através desse lucro que a empresa consegue sobreviver, que ela reinveste dinheiro. Diferente de uma empresa que tem fim lucrativo, essa geração de lucro fica para os sócios. As empresas do terceiro setor utilizam o lucro para reinvestir nela mesma ou para os seus beneficiários. Então, até as ONGs, até as empresas do terceiro setor, que são chamadas sem fins lucrativos, não é que elas não tenham o objetivo de gerar lucros. Ela tem. A diferença é a finalidade do seu lucro. As empresas privadas, as empresas de capital
de sócios, o lucro é parte utilizado para pagamento das contas e o restante vai para os sócios, para o presidente, para o proprietário, diferente nas empresas do terceiro setor, que esse dinheiro fica para os beneficiários, fica para a entidade. Aí a gente pode citar muitas empresas. Aí vocês vão falar assim, mas então a PAI é uma empresa? É uma empresa, não tem fim lucrativo pelo fato de que não tem sócios, não tem proprietários que vão ficar com o lucro. Mas tudo aquilo que é recebido de convênios, tudo que a empresa fatura, tudo que ela recebe em dinheiro é reinvestido para ela mesma, para administrar a comunidade, os beneficiários que ali utilizam o serviço, tá bom? Então, vamos lá. Então, entendemos a diferença de administração e administrador. A administração é a ciência, o administrador é o agente desta ciência dentro das organizações. Vamos lá. Para que o futuro administrador ele desenvolva algumas habilidades que são necessárias para ele, ele precisa se qualificar. É o que vocês estão fazendo, buscando qualificação técnica, profissionalizante. Posteriormente, para ele ser considerado um bacharel na área de administração, que já é exigido por muitas empresas, é necessário que ele curse a faculdade de administração, são aí 4 anos, cursando a área de administração, onde 2 anos geralmente é geral, então é conhecimentos gerais sobre a administração, e os últimos 2 anos o administrador pode optar por fazer alguma matéria específica e se restringir a alguma área da administração. Ou ele vai ser bacharel de administração em departamento pessoal, ou ele vai trabalhar na área de logística, ou ele vai trabalhar em finanças, ou ele vai trabalhar em comércio exterior. Ele pode delimitar uma área para a qual ele tenha mais afinidade para trabalhar. Ou não, ele pode simplesmente ser um administrador de empresas. Eu, por exemplo, sou bacharel em administração de empresas, mas eu não foquei em nenhuma área. Porque na época que eu estava fazendo faculdade, eu não trabalhava na área de administrativa, então eu não tinha por que me restringir a uma área se eu poderia ter todo um leque posteriormente, depois de formado. Tem profissionais que já trabalham na área e fazem faculdade posteriormente. Aí sim faz sentido. Eu trabalho na área de logística, então eu vou me especializar em logística. Eu trabalho em departamento pessoal, então eu vou me especializar em departamento pessoal. No meu caso, como eu não trabalhava na área, eu fiquei no geral e posso atuar em qualquer área da administração. Os que têm alguma matéria específica nos últimos 2 anos, tem a mais para aquela especialização que ele fez nos últimos 2 anos da faculdade. O curso profissionalizante tem uma grade muito parecida com a grade da faculdade, tanto que muito assunto que eu vi na faculdade eu aplico para vocês, mas algumas empresas exigem o diploma do ensino superior para que o administrador possa exercer as suas funções, tá bom? Então, na hora que a empresa for contratar, ela vai informar se o curso profissionalizante para ela é válido. Muitas empresas hoje já optam pelo profissionalizante porque é mais rápido. Então, em 18, 24 meses você já está formado, já está com uma base curricular para exercer a profissão no mercado de trabalho. Outras entendem que não, que é necessário que haja maior tempo de estudo e aí exigem o diploma na área do ensino superior com 4 anos cursando aí a administração. Tá bom? Então, é necessário que o administrador se forme, então, nessa faculdade para poder ter condições de aplicar o seu conhecimento na área administrativa. Na área onde ele vai trabalhar, ele vai aprender algumas disciplinas relacionadas na faculdade. Então, quais disciplinas, por exemplo? Psicologia, departamento pessoal, direito, aí direito envolve direito tributário, direito do consumidor, matemática financeira, estatística, entre outras matérias específicas. Se você vai fazer departamento pessoal, você vai avançar mais em departamento pessoal. Se você vai fazer logística, você vai se avançar mais em conceitos de logística. Comércio internacional, você vai focar mais para comércio exterior, que é o COMEX, é um título dado para comércio exterior. Então, dependendo dos 2 anos específicos que você vai fazer, você ainda vai fazer matérias mais voltadas para uma área ou outra. Mas, em tese, a faculdade de administração ela te dá bagagem para você atuar em muitas áreas, porque você vai trabalhar tanto o lado humano quanto no numérico de uma empresa. Eu já falei isso para vocês, administrar não é somente controlar números, é controlar pessoas dentro dos seus humores, dentro das suas personalidades. Por isso que se aprende psicologia, sociologia, departamento pessoal, porque trabalhar com pessoas é relativo, números são sempre exatos, eu já falei isso para vocês. Então, matemática financeira, matemática estatística, matemática aplicada, tudo voltado para a área contábil da organização.
tá? Então, além desse conteúdo teórico, o que mais que o curso da administração, a faculdade também te dá base? Para você ter vivência em estudos de caso. Eu proponho para vocês também alguns estudos de caso, eu cito exemplos de coisas que acontecem numa empresa e peço para vocês apresentarem as resoluções para mim. Ainda não fizemos porque vocês estão em módulos teóricos, mas a partir do capítulo de departamento pessoal, contabilidade, eu já proponho estudos de caso ou estudos do meio, onde eu apresento uma empresa fictícia, apresento um problema e vocês, de acordo com a teoria que estão aprendendo, vão buscar uma solução para aquela organização, para aquele problema que foi citado. O estudo de caso é apresentado geralmente por um professor graduado, porque ele vai ter que apresentar a resolução desse estudo de caso, justamente para que o administrador, quando ele encontrar ou se deparar com um problema semelhante no mercado de trabalho, ele tenha uma possível solução para aquele problema que foi estudado em sala de aula. Por isso que é um estudo de caso. Apresenta-se um caso, a equipe da sala vai desenvolver planos de ação para resolver, e aí, através dessas resoluções, os alunos têm uma metodologia para aplicar na vivência que ele for ter nas empresas que ele passar. Tá bom? É muito importante essa vivência de empresa antes de chegar no mercado de trabalho, porque o problema ele vai acontecer e você vai ter que ter a solução muitas vezes rápida, né? O problema que aparecer de acordo com a situação, a emergência, o administrador não tem tanto tempo para resolver. Ele precisa já ter a base teórica que foi passada pelos professores, pela faculdade, e também tem que ter certos conhecimentos que não se adquire com a teoria. Esses conhecimentos muitas vezes são aplicados nos estudos de caso que são dados pelos professores para desenvolver habilidades práticas de como agir no dia a dia, tá bom? O conhecimento de informática é uma coisa que eu falei para vocês aqui, vocês viram, muitos alunos tiveram muita dificuldade no trabalho do plano de negócios, e eu falo para todo mundo que faz o curso de profissionalizante em administração. Conhecimento de informática não é mais luxo, é mais do que necessidade. Saber usar planilhas de Excel, saber utilizar redator de texto, corretores de texto, são mais que imprescindíveis. Você vai fazer documentos, você vai redigir pautas de reunião, você vai redigir documentos para a empresa, você vai fazer planilhas para o seu gerente, vai apresentar propostas através do PowerPoint. Então, informática é necessário. Ah, professora, mas eu não gosto de mexer no computador. Então, infelizmente, você está na área errada, porque trabalhar com administração hoje é administrar também tecnologia de informática, é sim saber mexer e mexer muito bem em aplicativos da informática, e a gente vai mais além. Tem empresas que têm softwares próprios para a gestão do seu negócio, são softwares que eles ainda solicitam que o administrador saiba mexer. Alguns específicos, como o DataSul, o Oracle, que são aplicativos específicos para a gestão de negócios integrados, onde a produção está integrada com compras está integrado com financeiro está integrado com a produção, com o marketing, está todo mundo trabalhando na mesma plataforma. Então, aquilo que eu alimento de informações na minha plataforma vai ser enxergada por outro departamento e assim vice-versa, tá bom? Então, conhecimento em informática em sistema integrado em inglês. Professor, mas por que eu vou precisar falar inglês se eu não trabalho na área de comércio exterior? Legal, você não trabalha na área de comércio exterior, mas muitos sistemas integrados estão em inglês. Você ter o inglês é diferencial, porque a empresa pode te mandar para fora do país para fazer algum serviço. Você pode receber algum funcionário de outra empresa e tenha que falar com ele em outra língua. Então, saber outras línguas como inglês, espanhol, mandarim também é um diferencial para quem quer ingressar no mercado de trabalho na área administrativa. Falo para os mais novos, os mais velhos acabam tendo um pouco mais de dificuldade, os mais novos sempre ganham facilidade nisso. Aprendam línguas muito cedo, porque para a área administrativa é mais do que importante você falar pelo menos mais uma língua fluente, tão fluente quanto a sua. O português é básico, você falar bem o português é mais que necessário, a gente já falou isso, eu só reforço. Falar muito bem outra língua além da sua. O português você tem que estar correto, claro e muito bem praticado. O espanhol, o inglês, o mandarim, o alemão são línguas que são muito voltadas para o meio administrativo, como a gente já falou, devido à globalização do meio onde as empresas estão inseridas, tá bom? Então, vamos lá. Depois disso,
Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades do administrador. Então, diferente das funções do administrador, que é onde ele pode exercer, além do estudo teórico, além dos estudos de caso, é necessário que hajam habilidades que o administrador precisa desenvolver ao longo da sua carreira. Essas habilidades são habilidades conceituais, habilidades humanas e habilidades técnicas. Algumas são inerentes à pessoa, outras ele vai desenvolver. Então, essas habilidades são muito importantes para aqueles administradores que querem ser completos. Podem ser que você encontre administradores que só tenham habilidades técnicas. Outros administradores só tenham habilidades humanas, outros só tenham o conceitual. O ideal é que o bom administrador saiba mesclar muito bem as 3 habilidades. Se ele tiver as 3 habilidades muito bem ponderadas, ele vai estar caminhando para um sucesso profissional muito bom. Então, habilidades técnicas. Que habilidades são essas? Através do uso do conhecimento. A habilidade técnica, o administrador vai buscar na faculdade, vai buscar no conhecimento técnico, no profissionalizante. Ele vai, através da teoria, saber como aplicar o seu conhecimento. Então, a habilidade técnica está ligada à habilidade adquirida com o estudo na faculdade, nas escolas técnicas, lá no CIEP, onde vocês estudam. Então, a habilidade técnica é a buscada nos livros. A habilidade humana, essa é muito importante. Tem muito administrador que sabe do conceito, mas não sabe aplicar isso para pessoas. Lembra que eu falei que o administrador trabalha com pessoas? Então não adianta eu ser um bom administrador, conhecer tudo sobre a teoria, se eu não aplicar isso muito bem às pessoas que estiverem ao meu redor. Porque eu vou administrar também, além de números, pessoas. Pessoas sendo relativas, eu preciso saber lidar com o ser humano. Então, refere-se à facilidade de relacionamento interpessoal. Tem administradores que analisam muito bem uma planilha, fazem muito bem um relatório, mas a hora que tem que conversar, ele tem aquele bloqueio, não consegue se relacionar bem. Eu tenho alunos que falam isso para mim: professor, eu sou muito tímido, eu não sei me relacionar, eu não sei puxar uma conversa. Então vai ter que aprender, porque o relacionamento interpessoal, para quem busca uma carreira de sucesso na área da administração, é mais que necessário também. Relacionamento interpessoal é saber conversar bem, saber se portar, saber entender aonde é o seu limite, aonde é o limite do outro, saber trabalhar bem em grupo, responder, trazer respostas em grupo. Então muitas vezes você vai ter que anular o seu individual para que o grupal seja tão bom quanto. É aquela disputa de ego, sabe, gente? Quando você tem muito forte a sua opinião, mas você pensa: a minha opinião hoje ela é boa pra mim, pro grupo não é boa. Então eu vou ter que abaixar o meu ego, a minha opinião fica um pouco em segundo plano para eu escutar o grupo. Então a habilidade interpessoal também é saber trabalhar em grupo, é saber a hora de você diminuir o seu para que o grupo apareça. E vão ter momentos onde você vai ter que aumentar o seu para que o grupo cresça. Então, o relacionamento interpessoal também não é só você se dar bem com o outro, é você saber se relacionar em grupo, saber ceder na hora que tiver que ceder e saber se mostrar na hora que tiver que apresentar resultado. Capacidade de comunicar-se, de motivar, se você tiver no papel de liderança, a gente vai ver aí no capítulo 6, vocês vão me apresentar um trabalhinho para esse capítulo, a gente vai falar sobre a diferença entre líderes e chefes, que estão aí no meio administrativo. Então, saber liderar, coordenar, resolver conflitos individuais e coletivos. Resolução de conflitos é 80% do momento da vida de um administrador. Cálculos hoje, planilhas fazem rapidamente sem a ajuda do administrador. Resolução de conflitos precisa de um ser humano, precisa de um intermediador, de uma pessoa que vai dizer: olha, agora não, isso está errado, vamos mudar o foco. Então, intermediar conflitos é 80% do trabalho do administrador. Ele está a todo momento intermediando um conflito e resolvendo esse conflito até o final, tá bom? Então, essas são as habilidades humanas que o administrador tem que desenvolver. É o lado humano mesmo dele, em enxergar o outro e enxergar a si. Habilidades conceituais. Então, além da habilidade teórica, além da habilidade humana, a conceitual está mostrando para o administrador que, além de conhecer a teoria e desenvolver habilidades em trabalhar com o ser humano, ele precisa enxergar a empresa como um todo. Então, ele vai olhar a empresa que ele trabalha e vai ver a hora que ele precisa pegar o conceito A, o conceito B ou o conceito C para aplicar naquela organização. Ele vai ter que pegar o abstrato que ele aprendeu na teoria
e colocar lá na prática para fazer funcionar. Então, a habilidade conceitual é colocar a teoria em prática, colocar aquilo que você adquiriu de conhecimento na faculdade em prática, seja sozinho, seja em grupo, seja liderando alguém, seja fazendo isso individualmente, tá bom? Então, a habilidade conceitual é trazer o abstrato e tornar isso concreto na realização do dia a dia. Então, para o administrador ser considerado bem-sucedido, ele tem que ter essas 3 habilidades muito bem desenvolvidas na carreira dele. Se ele tiver uma e não tiver a outra, vai ser administrador? Vai, tá? Tem formação, tem diploma, é administrador? É, mas não vai ser um administrador completo. O mercado de trabalho exige cada vez mais que o administrador tenha desenvolvida dentro dele essas 3 habilidades muito bem definidas. Porque através do processo seletivo a empresa consegue identificar se você tem todo esse conhecimento, se você tem todo esse poder das 3 habilidades. A empresa faz processos seletivos onde ela consegue identificar os 3 traços das habilidades no administrador. Vamos lá para o nosso próximo slide. Competências e funções do administrador. Vou dar uma pausinha aqui no vídeo para ele não ficar muito longo e volto com a parte 2.